Fala Disnéfilos, eu sou o Rafael Nunes e hoje vamos conversar sobre a nova animação da Disney original Disney Plus. Estava na expectativa para essa animação, eu fiz crítica de todos os filmes que fazem parte dessa mesma franquia e finalmente chegou a hora de falar desse novo lançamento. Será que esse filme é divertido? Será que ele faz jus à franquia? Ou será que é uma nova decepção? Bom, para saber a minha opinião, primeiramente, se você é novo por aqui, se inscreve no canal e deixa o like nesse vídeo. E agora sim, vamos pro que interessa, roda a vinheta. Diary of a Wimpy Kid, Diário de um Banana, novo filme animado original Disney Plus, dirigido por Swinton ou Scott III. Que nome feio, né? Que nome feio. É uma animação produzida pela 20th Century Studios, que foi originada para o Disney Plus e ganhou o selo da Disney, né? Então agora ela é uma animação da Disney. Eu cheguei a comentar em algumas das minhas críticas, se eu não me engano, na crítica de Diário de um Banana 3 e Diário de um Banana 4, que na verdade não é 4, mas é o quarto filme da franquia, sobre aquela questão de você não fazer Diário de um Banana com humanos, né? Não fazer o live action, e sim fazer o filme em animação. Seria uma aposta um pouco mais interessante, até porque você poderia prolongar um pouco mais a franquia. Você pode trocar o dublador, ou o dublador pode crescer, mas manter a voz de criança, e você não necessariamente precisa ficar trocando o elenco, né? Em um filme live action, você tem ali, a criança cresce muito rápido e você tem que trocar o elenco para poder manter a franquia. A prova de que fazer Diário de um Banana em animação é uma ideia certeira vem de que esse filme nem tinha sido lançado, a sequência já está confirmada e recentemente saíram notícias na internet de que os produtores dessas produções aqui, Diário de um Banana e a próxima sequência, têm interesse em fazer uma franquia com todos os livros, né? Então provavelmente todos os livros de Diário de um Banana serão adaptados em animação para o Disney Plus, o que é uma ideia bem interessante. Você tem ali um conteúdo fácil, um conteúdo atrativo, principalmente para crianças, um conteúdo relevante, né? E uma franquia bem duradoura, né? Se fizer um filme por ano aí, eu não sei nem quantos livros tem, mas tem livro pra caramba de Diário de um Banana, então você pode alongar isso por muito tempo e continuar preenchendo o catálogo do serviço de streaming. Então, com certeza, essa animação aqui se mostra uma aposta certeira, né? Fazer esse filme, adaptar esse livro em formato de animação, além de atrair um pouco mais o público infanto-juvenil, ainda serve para prolongar essa franquia, o que com certeza é um lado positivo. Porém, eu já tinha conversado com vocês sobre Diário de um Banana, tem todas as críticas aqui no canal, e eu havia mencionado que eu tinha certas expectativas para essa animação aqui. Eu tava com um hype até um pouco elevado, né? Imaginava que a animação seria interessante, porque eu tinha ali boas expectativas, eu imaginava que o filme poderia ser bom. Porém, apenas a ideia é uma coisa que se salva e que dá para elogiar. Infelizmente, Diário de um Banana me decepcionou em diversos aspectos e eu não gostei da animação. Vamos começar falando da técnica de animação que foi utilizada nesse filme aqui. Primeiramente, é muito interessante a mistura que eles fazem da animação em 3D com animação em 2D, né? Que é quando eles usam aqueles desenhinhos feitos de caneta ou lápis num papel igual esse papel aqui, que eu nunca sei o nome, então eu mostro o papel do caderno, né? Esses momentos são bonitos, ajudam a ilustrar bem o filme fica divertido, o filme fica chamativo, e a animação em 3D, ela é competente. A gente tem ali algumas texturas que são bastante convincentes, bastante realistas e até surpreendentemente bem feitas. Porém, a grande maioria das texturas e o detalhismo da animação não existem ou são muito mal feitas, né? As texturas, algumas delas são muito estranhas, muito ruins, né? Existe ali uma coisa que mistura, você não sabe se aquilo é um tecido, se aquilo é um plástico, é uma coisa bem massinha de modelar, sabe? É uma textura bem estranha na grande maioria das texturas, né? A movimentação dos personagens não tem uma fluidez muito boa, em alguns momentos é bastante incômodo e falta detalhes, sabe? Se o filme utilizasse essa animação com essas texturas que não são tão perfeitas assim, mas fosse mais detalhado, tivesse mais cuidado, com certeza seria um filme bem bonito visualmente, porque não dá pra falar que as texturas são ruins, são feias, porque não são, mas o filme é muito simplesinho, o filme parece um gráfico de jogo beta, sabe? Não, parece que não tá pronto, parece que faltou terminar, sabe? Você olha pra gramados onde tem graminhas só isoladas, bem separadas, ou então árvores que parece que todas as folhas e galhos
construção iguais, né? Então esse tipo de coisa faltou, sabe? Faltou detalhar um asfalto extremamente liso, uma calçada que não tem uma rachadura, não tem uma pedra, sabe? Detalhismo que a gente vê em outras animações e até animações para televisão, né? Obviamente é uma implicância minha, porque é uma animação para televisão, feito com baixo orçamento, mas na minha opinião poderia ser feito um refinamento melhor, na minha opinião eles poderiam detalhar um pouquinho mais, não precisava ser padrão Pixar, mas tivesse num padrão ali parecido com Doug Days, por exemplo, que é a série da Pixar pro Disney Plus, ou Garfinho Pergunta, tava de bom tamanho, que não são animações muito detalhadas, mas pelo menos são bem feitas, até porque são baseadas em personagens e ambientes que já tinham sido animados em outros filmes, né? Então, o filme poderia ter um pouquinho mais de cuidado nesse sentido. Infelizmente, a animação, ela é incômoda aos olhos e demora para você acostumar, e mesmo que você acostume, alguns momentos são bem estranhos, então você acaba se afastando. Além disso, Diário de um Banana vem com uma proposta muito mais simples daquela que a gente havia visto no primeiro filme de Diário de um Banana. A história contada é a mesma, até porque esse filme também é baseado no primeiro livro da franquia, que eu gostaria de salientar novamente aqui, que eu não li. Eu não li Diário de um Banana, então eu não posso dizer com propriedade da parte da adaptação se esse filme aqui adapta bem ou não, né? Dá pra comparar com o primeiro filme, né? Mas aí é uma comparação entre duas adaptações. Agora, em relação ao livro, eu definitivamente não tenho propriedade nenhuma para dizer qual adapta melhor. Inclusive, se você leu o livro e assistiu os dois filmes e quiser comentar aqui o que você acha, com certeza eu contribuiria um pouco mais também. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, essa proposta um pouco mais simples, né? O filme ele tem menos do que 60 minutos, menos do que uma hora, ele é um filme bem curtinho, né? Com certeza facilitaria a história ser um pouco mais dinâmica, mas por alguma razão que eu não sei explicar qual o filme ele se perde completamente na narrativa, né? O primeiro filme, que é um pouco mais preenchido, né? O filme tem mais personagens, o filme tem mais dinâmicas entre personagens, o filme tem mais coisa para desenvolver e aprofundar. Aquele filme lá, ele parece saber mais o que ele tá querendo fazer e ele encaixa melhor todos os pontos da sua história. Aquela é uma história, aquela é uma narrativa muito bem construída, onde se sabe o que o filme tá querendo contar e quais são os pontos importantes durante toda a narrativa. Nesse caso aqui, não. Nesse caso aqui, apesar da simplificação e apesar da gente ter interação mesmo entre 4 ou 5 personagens no máximo, o filme não consegue manter as coisas de maneira coesa e coerente durante toda a narrativa. Em alguns momentos, alguns pontos são extremamente relevantes para como a história vai ser concluída no final, porém o filme não consegue manter esses pontos em evidência durante todo o filme. E mesmo que seja um filme de apenas 60 minutos, esses pontos relevantes acabam sendo esquecidos, porque o filme vai tentando focar em outras coisas e esquece de manter a gente informado de alguma coisinha relevante. Então, quando chega a conclusão do filme, aquele ponto que é resgatado lá chega a ser até estranho. Você fala, nossa, eu tinha até esquecido desse personagem ou dessa questão aqui, porque o filme ele vai viajando e esquece de construir as coisas certinho, então ele meio que perde essa construção da narrativa feita de maneira natural, sabe? Fica uma coisa meio destrambelhada e assim, é muito simples, sabe? São pontos fáceis de unir. São dois amigos que estudam numa escola que tem a intriga entre eles ali, a mesma coisa que a gente tem no primeiro filme. Tem um deles tem um irmão mais velho, tem um mais novo, eles vão para uma festa de Halloween, acontece uma coisa naquela festa de Halloween, né? De buscar doce e travessura lá, e isso vai impactar lá no final, e na escola tem um tal de um queijo no chão, que é esquecido pelo filme completamente, o filme quase que esquece do toque do queijo lá. Então esse tipo de coisa o filme precisava construir de maneira melhor. Com certeza o primeiro filme constrói a sua narrativa muito mais coerente do que essa animação aqui, infelizmente. Além disso, Diário de um Banana não consegue desenvolver as relações e os personagens de maneira convincente. A impressão que passa é que esse filme aqui tem a plena consciência de que o telespectador conhece os personagens, então ele não apresenta e não desenvolve nada. Ele acredita que, pelo fato de você ou ter lido os livros ou ter assistido os filmes anteriores, você já vai ter um vínculo com os personagens, então ele meio que descarta essa apresentação e desenvolvimento de personagens e vínculos, né? O que, na minha opinião, é um equívoco, porque apesar da gente já conhecer os personagens e eu ter assistido 4 filmes com eles, aqui é uma reapresentação. São os mesmos personagens, mas de outra maneira, né? É uma outra construção. Então o filme precisava apresentar de novo esses personagens. E pior ainda, e quem não assistiu nunca Diário de um Banana? E quem nunca leu os livros? Essa pessoa vai ter que assistir essa versão pobre e mal desenvolvida dos personagens? Na minha opinião, o filme devia dedicar mais tempo e mais cuidado para desenvolver e apresentar os personagens e as relações entre eles. Até porque aqui eu reforço, esse filme
filme é muito mais enxugado, tem muito menos personagens. Então, são pouquíssimas relações que o filme precisava pontuar e desenvolver ali. E o filme não consegue pontuar nada. Talvez a única relação que realmente seja bem desenvolvida e construída pelo filme ali é a relação principal entre o Greg e o Rowley. Porém, aí é fácil, né? Porque essa é a relação principal do filme, todo o arco principal da narrativa gira em torno dessa relação. Então, se o filme pecasse em desenvolver isso, aí seria um grande desastre. Pelo menos a relação de amizade deles e a briguinha deles tem um certo desenvolvimento interessante. Agora, todo o resto que circunda e até os pontos de virada são muito mal apresentados e mal desenvolvidos. Outro problema gravíssimo, na minha opinião, de Diário de um Banana é que esse filme aqui não consegue fazer uma construção de nenhum momento engraçado. O que pra mim marcou bastante nos 3 primeiros filmes, principalmente da franquia, é que eles eram filmes extremamente engraçados. O alto astral, a diversão, a alegria e as boas piadas faziam parte daqueles filmes, e os 3 são muito engraçados. Não ri demais, aqui reforço, em nenhum deles, né? Mas eu tenho certeza que a molecada que é o público-alvo daqueles filmes, com certeza daria muitas risadas, porque os filmes são muito engraçados. Agora, essa animação aqui, ela não consegue ser engraçada em nenhum momento. Eu acredito que nem para crianças pequenas que se disponham a assistir Diário de um Banana vai ser uma opção engraçada, né? Ele é um filme meio entediante, meio sem graça, sabe? Sem sal e sem açúcar. Então, faltou o humor. Talvez o maior tempero dos 3 primeiros filmes era esse humor. É um dos momentos mais engraçados que com certeza faziam valer muito a pena assistir aqueles filmes. E, infelizmente, essa animação aqui é completamente sem graça. Não teve um momento onde eu cheguei perto de dar um sorriso. Durante a edição do vídeo, pessoal, eu notei que eu esqueci de falar uma coisa muito importante. A dublagem de Diário de um Banana é bem ruim, e eu estou falando da dublagem original, dos atores originais que fizeram as vozes. Em diversos momentos do filme você nota uma diferença da qualidade de áudio da voz de um personagem para o outro, sabe? Parece que um foi gravado dentro de um estúdio com um microfone profissional e o outro foi gravado em casa com microfone de fone de ouvido. Então, essa diferença entre os áudios de 2 personagens num diálogo causa um estranhamento muito grande, e isso acontece durante todo o filme. Então, um ponto técnico muito negativo contra o filme. De maneira geral, Diário de um Banana me decepcionou pra caramba. Eu esperava que um filme bem divertido, eu esperava uma animação bem construída, aprofundada, no mesmo patamar, pelo menos, daqueles primeiros 3 live actions da franquia. Infelizmente, o filme não consegue atingir o patamar de qualidade e, ao tentar simplificar, ele meio que estraga a história e estraga o desenvolvimento. O filme não é um desastre completo como a 4ª sequência da franquia, mas o filme tá longe de ser divertido, interessante e uma boa opção para se assistir. Talvez se você é fã de Diário de um Banana dos livros, vale a pena você tentar assistir, mas com certeza eu não recomendo, e se você não é fã, nem assista. Recomendo que assista aqueles 3 filmes originais, mas essa animação aqui, infelizmente, não vai agradar ninguém, porque é uma grande decepção. Por isso, para Diário de um Banana, eu dou uma nota 3. E agora eu quero saber a sua opinião. Já assistiu o Diário de um Banana ou ainda não? Se assistiu, o que você achou? Concorda comigo que o filme é uma decepção? Ou você gostou do filme? Deixa suas opiniões aqui nos comentários. Vocês sabem que eu adoro ler os comentários de vocês e prometo responder todos os mais relevantes, beleza? Se você gostou desse vídeo e gosta do conteúdo que eu faço aqui no canal de Cinéfilo, se inscreve e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Não se esquece de deixar o like nesse vídeo que me ajuda pra caramba, e eu te convido a me seguir nas minhas outras redes sociais. Por lá tem mais conteúdo e conteúdo diferenciado desse que eu faço por aqui. E é isso. Muito obrigado a você que assistiu mais esse vídeo até o final. Até a próxima e falou! Bom, para saber a minha opinião, primeiramente eu vou espirrar. O que será que eu faço para prender isso aqui assim? Não sei.